Boa noite, meus amados irmãos. Nós vamos então ter um tempo agora de edificação. Vamos ter um tempo de reflexão na palavra de Deus. Lembrando que toda palavra aprendida, ela precisa ser vivida. A palavra, ela não é ministrada meramente para alimentar o intelecto. Ela alimenta a razão, que alimenta o coração, que nos faz ter atitudes corretas. Isto é Bíblia, isto é cristianismo. Então, vamos ouvir a mensagem do Senhor com este espírito. Senhor, fala comigo, toca meu coração e muda as minhas atitudes essa noite. Vamos começar com uma oração, logo em seguida vamos dar caminhada aí a nossa série em Apocalipse. Vamos orar. Deus amado, é um privilégio poder falar do Senhor. Falar com o Senhor é um privilégio maior ainda. Obrigado a Deus por me dar a permissão de te chamar de paizinho. E isto, ó Deus, evoca na minha mente intimidade, relacionamento. Que este momento, que esta noite, a Tua palavra chegue aos nossos corações como a palavra do nosso paizinho. E que saiamos, ó Deus, deste culto com uma visão maior da Tua glória, com uma visão maior do Teu plano, do Teu projeto para a nossa vida. Ó Deus, não nos permite entrar, ouvir a Tua palavra e sair inerte. Da mesma forma, mas que haja, Deus, um momento de experiência contigo, a partir do conhecimento, a partir da verdade, em nome de Jesus, amém. Os irmãos sabem que temos pregado no livro de Apocalipse, estamos no final desta série. Acredito que alguns já querem que a série termine, né? Já estamos no segundo ano pregando no livro de Apocalipse. Alguns não aguentam passar muito tempo. É aquela febre do Facebook, né? Que você não consegue ver nem ler uma mensagem muito grande, já vai para outra, já vai para outra. Então está mais ou menos assim. É uma série muito grande, já cansa um pouco. Mas espero que você esteja sendo edificado, como eu tenho sido edificado, a partir dessa exposição, desse estudo, desta apreensão. Nós vimos no livro de Apocalipse que ele não é um livro que trata apenas do que vai acontecer no futuro, não é um livro que trata apenas do fim, das últimas coisas. Ele é um livro que é para nós um compêndio de adoração. Quantas vezes nós estávamos meditando no livro de Apocalipse e de repente nós ouvimos uma adoração dos anjos, e nós ouvimos uma adoração que enfatiza atributos de Deus, uma adoração reverente, uma adoração consagrada, humilhada, humilde na presença do Senhor. Então o livro de Apocalipse, ele nos ensina a adorar. Ele nos leva a ter um coração grato, alegre, para cantar a Deus. O que nós vamos ver hoje é justamente um trecho que trata da adoração na eternidade. E nós vamos notar que todas as nossas adorações, hoje, as adorações que vão acontecer no futuro, em ambiente celestial, elas apontam para um estado eterno de adoração. Estaremos eternamente louvando, adorando, engrandecendo a Deus. Quando você lembrar de Nova Jerusalém, eu quero que você lembre diretamente de um conceito de adoração, e nós vamos notar esses conceitos hoje. Na semana passada, nós notamos que o apóstolo João começou a descrever a cidade de Deus, que é nomeada por ele como Nova Jerusalém. Vimos que o aspecto central da cidade da Nova Jerusalém, descrito em Apocalipse 21,
é justamente a glória de Deus. Tudo gira em torno da glória de Deus. João vai nos dizer que a cidade possui a glória de Deus. E ao tentar descrever essa cidade, ele começa então a dar alguns detalhes para nos dar uma ideia da beleza, da estética, da grandeza dessa cidade, como nós iremos notar também hoje. Então, quando nós falamos dessa nova Jerusalém, desse estado eterno final, nós vamos notar que é necessário o uso de símbolos, o uso de metáforas, de figuras de linguagem, de analogias, para que nós possamos entender uma realidade superior à nossa. Então, essa linguagem que nós chamamos de linguagem analógica, ela usa um elemento da terra, um elemento da nossa realidade, para que nós possamos entender algo que nós nunca vimos ainda, para entender algo que nós ainda não participamos, não usufruímos. É isso que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse. Eu quero convidar os irmãos para o capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, já tenho dito aqui na igreja que a coisa mais fácil de Apocalipse é achar. Apocalipse é o último livro da Bíblia, e aí você consegue achar com facilidade. Todo o resto é debatido. Apocalipse capítulo 21, versículo 15 em diante. Creio que os irmãos estão notando que eu estou melhor, né? Semana passada eu quase não consegui falar, pregando aqui, né? Pregando e doendo, e pregando e orando. Mas estou melhor, estou tomando antibiótico, fui no cardiologista, estou fazendo um tratamento com o dentista, essa semana vou estar com os médicos, então agradeço a oração dos irmãos. Os remédios têm feito o efeito que deveriam fazer, mas eu entendo que os remédios fazem efeito a partir do conhecimento que Deus nos dá e dá aos médicos, e também das orações que os irmãos fazem. Então quero agradecer a igreja por estar orando, continue orando por mim. Apocalipse 21, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite.
e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Perceba que nós estamos diante de uma sessão muito rica em detalhes. E como eu já tenho dito para a amada igreja, quando nós temos uma sessão como esta, nós podemos correr o risco de nos apegar muito a cada detalhe e perder o conceito principal da sessão. Isto é sempre um risco, enfatizar algo secundário e perder a lição principal, perder aquilo que Deus quer que nós percebamos. Então nós vamos fazer uma abordagem e vamos tentar retirar, entender, tentar dar significado aos símbolos à medida que nós notemos que isto é possível. O propósito de João é que nós possamos então entender que esta cidade é uma cidade diferenciada, é uma cidade que deve dar a nós desejo, prazer, apenas em pensar na cidade. Não podemos deixar de lado que a descrição envolve métrica, nós vamos notar isso, a descrição envolve beleza, barra estética, envolve valor, envolve pureza e trata da glória de Deus. Todos estes são elementos embutidos aqui nessa seção. E a cidade, ela é bela, a cidade é admirável, a cidade é valiosa, a cidade é pura, gloriosa, porque Deus é o seu arquiteto. Nós vimos na semana passada que a cidade desce dos céus, vem da parte de Deus. Então nós temos uma união entre céu e terra, e nós temos uma realidade nova. Por isso que o começo do capítulo 21 fala de novo céu e nova terra, e há esta unidade, esta fusão agora entre céu e terra. Lembre-se que um dos propósitos de João é justamente contrastar a Nova Jerusalém com uma outra cidade, com uma outra mulher que aparece simbolizada aqui no livro de Apocalipse. Me refiro à Grande Babilônia. A Grande Babilônia é descrita como uma cidade rica, nós já vimos, uma cidade abastada, uma cidade que possui basicamente os mesmos elementos que nós estamos vendo agora. Uma cidade que possui ouro, possui pérolas, possui pedras preciosas. Se você notar a descrição do capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse, nós ficamos boquiabertos com a riqueza, com o luxo e até mesmo beleza daquela cidade. Com a destruição da cidade, da Grande Babilônia, os amantes desta cidade, aqueles que amam este mundo, aqueles que amam tudo que este mundo pode oferecer, incluindo toda a imoralidade, toda a depravação, tudo que esse mundo pode oferecer materialmente falando, quando eles notam que a Grande Babilônia está sendo destruída por Deus, eles caem em grande lamento, há grande pranto por conta da Grande Babilônia, e eles fazem uma pergunta. Qual é a pergunta que eles enfatizam? Que cidade é semelhante à Grande Babilônia? Em outras palavras, e agora? Quem vai substituir a Grande Babilônia? A resposta do livro de Apocalipse é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém que substitui a Grande Babilônia. Na realidade, a Nova Jerusalém, de fato, nem se compara com a Grande Babilônia. E toda a descrição, todos os detalhes devem nos levar a olhar para essa cidade no futuro, essa cidade que nos aguarda, que está com Deus, de maneira a perder todo o gosto pela terra, perder todo o gosto pela Grande Babilônia. Da mesma forma como vimos a descrição detalhada da cidade da Grande Babilônia, da cidade que nós citamos como cidade dos homens,
nós temos agora a descrição dessa cidade infinitamente superior à cidade celestial. João está nos ensinando que sempre devemos pensar bastante e entender que não é uma boa troca desejar tudo que este mundo pode oferecer, esquecendo do nosso destino eterno. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é uma boa troca, não é um bom negócio. Por outro lado, faz um bom negócio quem de fato deposita o seu coração na Nova Jerusalém, naquilo que Deus tem preparado para nós. O que Deus nos oferece na Nova Jerusalém é intimidade com Ele, é comunhão com Ele, é a sua própria glória, como nós já vimos na mensagem passada, trabalhando sobre o significado do nosso próprio corpo glorificado, à luz de uma cidade glorificada. Então, toda essa descrição que é feita aqui em Apocalipse 21, que nós acabamos de ler, deve servir para te levar a pensar: vale a pena continuar apegado a este mundo? Vale a pena continuar amando o pecado, a corrupção e perder tudo aquilo que Deus tem preparado para nós? Vale a pena? Será que não é tolice trocar a cidade maravilhosa, indescritível de Deus por um prazer e uma satisfação momentânea neste mundo? Por conta do nosso imediatismo, nós desejamos prazer agora, já, não suportamos a dor, não suportamos o sofrimento, e muitas das vezes, meus amados irmãos, a vida do crente é embutida de dor e de sofrimento, mas nós temos uma perspectiva maravilhosa, de uma cidade que Deus está construindo para que nós possamos morar com Ele eternamente. Vamos então começar percebendo aqui algumas descrições desta cidade chamada então de Nova Jerusalém. Vamos começar notando as medidas desta cidade, e aqui engenheiros e arquitetos acabam se refastelando, né, com os números. O versículo 16 aí do capítulo 21 afirma que a cidade é uma cidade quadrangular. Aqui não é a igreja quadrangular, não, é a cidade que nos aguarda. Esta cidade é uma cidade quadrangular. A ideia não é um quadrado, mas a ideia é um cubo. Então ele está falando do formato da cidade, e ele está falando que essa cidade que desce, ela tem um formato de um cubo. Isso não parece fazer muito sentido para nós, parece algo um pouco esquisito essa informação, mas nós vamos entender as implicações desta informação. A informação do versículo 16 é o seguinte: o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então nós estamos lidando com um cubo. Agora pare para pensar um minuto, pare para refletir no que você está lendo. Você já viu alguma vez alguém medindo a altura de uma cidade? Essa cidade tem altura. Quando você vai em busca de uma cidade para morar, aí você vai buscar dados sobre essa cidade, densidade demográfica, taxa de natalidade, de mortalidade, de segurança e a altura da cidade. Certo? É assim que funciona? Não. Então essa informação, ela é esquisita à nossa realidade, e ela deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque o autor está falando de uma cidade que tem uma altura, e essa altura ela mede o mesmo comprimento e a mesma largura. Por que esta informação está sendo dada? O próprio João é que deseja que nós venhamos a imaginar esta cidade de uma maneira métrica, de uma maneira perfeita. E qual a importância, quais as implicações desta afirmação? Vamos tentar entender. E eu vou tentar explicar, porque não é tão simples, não é tão fácil, mas vamos tentar. Precisa da sua concentração. Se você achava que concentração em Apocalipse já tinha deixado de lado, toda mensagem exige toda a sua concentração. Então vamos lá, vamos tentar buscar isso aqui.
Será que você lembra de alguma realidade, de algum local no Antigo Testamento, onde comprimento, largura e altura eram exatamente iguais? Existe, pastor, isso no Antigo Testamento? Existe essa realidade no Antigo Testamento. Onde está essa realidade? Você deve lembrar, por exemplo, do tabernáculo. Tabernáculo que Deus ordenou a construção, depois do templo. O tabernáculo ele tinha um comprimento equivalente a 3 vezes a sua largura. Isso era as medidas do tabernáculo. E 2/3 do tabernáculo constituíam a primeira parte, que é o que nós chamamos da parte santa, o santo lugar. O último terço, a última parte, era justamente semelhante a um cubo em comprimento, largura e altura. Eu estou me referindo a que lugar? Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos, ele era um cubo perfeito, exatamente. Nós encontramos essa descrição em 1 Reis, por exemplo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Abra aí comigo. 1 Reis, para o Antigo Testamento, né? Capítulo 6. Versículo 23. Nós já vimos o comprimento. Então, se o comprimento era 1/3 do total do tempo. Agora nota aí, 1 Reis 6, 23 a 27. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Essa é a altura deles. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro tocava outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma a outra. Então o que nós temos? O lugar santíssimo, o que é chamado de Santo dos Santos, ele media 10 côvados de altura, 10 côvados de largura, 10 côvados de comprimento. E nós temos então este ambiente quadrangular no Antigo Testamento, um cubo perfeito, 10 por 10 por 10. Agora preste atenção. Nós temos que ter cuidado quando nós começamos a entender a Bíblia e ir para o Antigo Testamento, ir para o Novo, buscando significado, buscando analogias. Nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos a extrapolar as analogias e os símbolos. Isto é muito fácil de ser feito. Temos que ter cuidado com isso. Ao lidar principalmente com essas interpretações que o Novo Testamento nos leva a enxergar no Antigo. Por exemplo, eu ouvi há um tempo atrás a seguinte afirmação de um teólogo chamado Kevin J. Conner. Ele diz o seguinte: os 1000 côvados cúbicos do lugar santíssimo, 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000 côvados cúbicos. Então os 1000 côvados cúbicos do lugar santíssimo tornaram-se uma, preste atenção, profecia do período do milênio. 1000 côvados equivale exatamente aos 1000 anos do reino de Cristo na terra, descritos em Apocalipse capítulo 20. Meus irmãos, haja criatividade
para esse tipo de interpretação. Então você começa a somar, dividir, multiplicar na Bíblia, e o número que der, você procura um número semelhante, e aí, meu amigo, sai de baixo, porque o que vem daí, ninguém segura. Então, deixe-me dizer para você que ainda não entendeu, né? 1000 côvados cúbicos do Santo dos Santos não tem nada a ver com o milênio, certo? Não é uma profecia para o milênio, não é. Profecia está aberta, profecia é declarada, profecia não está nas entrelinhas, não é cabala, não é mística. Então você entende a profecia. Neste caso aqui, não tem nada a ver. Isso aqui se chama alegorismo. Toda uma escola de alegorismo que ainda teima em permanecer nos nossos dias e muitas vezes dos púlpitos das igrejas, esses tipos de informação. Já falei, por exemplo, com os irmãos da fita escarlate que Raabe colocou lá na porta, lembram lá? E aí muitos dizem, olha aqui, qual é a fita? Escarlate. Lembra do Êxodo, das 10 pragas? Aí vem a última praga, eles tiveram que colocar sangue nos umbrais da porta para que o anjo passasse e não tocasse neles. Que cor é o sangue? Vermelho. Que cor é o lenço lá de Raabe? Escarlate, vermelho. Sendo assim, aquele sangue representava, ou aquela fita representava o sangue de Jesus. É por isso que ninguém matou Raabe. Stand-up gospel, isso aí é isso. É isso que nós estamos vendo. Mas nós temos uma base sólida para afirmar que esta cidade espiritual que desce dos céus está, esta união entre os céus e a terra, logo do início do capítulo 21, traz alusão ao Santo dos Santos. Como é que nós sabemos disso? Traz alusão à presença de Deus descendo para habitar na terra. Lembra que eu falei dessa realidade? O Apocalipse ele vem trabalhando duas realidades o livro inteiro, uma realidade celestial e uma realidade terrena, e ele cria uma tensão para você. Se você não prestar bem atenção, você vai lendo o livro de Apocalipse, ora você está na terra, ora você está no céu, sem perceber. Então tem essa tensão o tempo todo acontecendo no livro. Essa tensão se encerra onde? Novo céu, nova terra. E agora se encerrou a tensão. Agora é uma realidade só, e nós habitaremos com Deus nessa nova realidade. Não tem mais esse ambiente onde há separação entre nós e Deus, como nós vimos aí. Então, quando Jesus morreu, é interessante notar que os céus são descritos com a linguagem do Santo dos Santos. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso. Mas Jesus morreu e Jesus entrou no Santo dos Santos com a sua morte. Abra aí em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Olha a descrição que está sendo feita aí do céu, que é a realidade que vai descer para a terra. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Que Santo dos Santos é este? É o templo que tinha sido construído em Israel, que foi destruído no ano 70? Não, está muito claro, não é um templo construído por mãos, e ele entrou de uma vez por todas. Então você nota que esta realidade celestial, onde Jesus se encontra, ela é chamada de Santo dos Santos, e é esta realidade que desce à terra. Nós já vimos que a descrição que o Novo Testamento faz dos céus é uma descrição de um templo, é uma descrição de um tabernáculo. O templo e o tabernáculo eram sombras de realidades
que viriam a se desdobrar no futuro. Já vimos em Apocalipse, por exemplo, a descrição de um incensário. Lembram disso? Então tem um incensário e é dito que o incenso sobe com as orações dos santos. Incensário no céu? Como assim? Isto é uma realidade terrena, mas ele está descrevendo justamente o templo, o tabernáculo dos céus. Vimos também que no céu tem um altar. As almas dos decapitados clamam debaixo de um altar no céu. Então você começa a notar que é uma descrição de um templo celestial, uma descrição então onde o próprio Jesus entrou neste santo dos santos. No novo céu e na nova terra, nós temos então a união destas duas realidades, do céu que desce e agora se une com a terra, usando uma analogia, que é a analogia do casamento. Lembram que nós falamos sobre isso? A noiva está descendo e ela agora vai se unir em um matrimônio, em um casamento, fazendo um contraste com o relacionamento que a grande Babilônia, a meretriz, tinha com os seus habitantes. Nós já trabalhamos isso também. Então a cidade é descrita agora como o santo dos santos. Ela é uma figura do santo dos santos, um lugar de plena adoração. Lembre-se que no Antigo Testamento apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele local. Então o santo dos santos, ele era um local onde apenas o sumo sacerdote entrava. Mas o que nós estamos aprendendo é que a partir de Jesus todos nós estaremos na presença de Deus além do véu. Então a ideia é que nos céus nós estaremos no Santo dos Santos também, louvando, adorando junto com o nosso sumo sacerdote. Tem uma realidade interessante, uma descrição sobre a nossa esperança de entrar no Santo dos Santos. Abre em Hebreus, capítulo 6, veja comigo o versículo 17. Olha onde está a nossa esperança, olha onde está a nossa segurança, preste bem atenção. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Nota o local que vai ser descrito. Por isso, Deus, versículo 17, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que o que? Penetra onde? Além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esta figura, além do véu, era justamente um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. E onde está a nossa esperança? No Santo dos Santos, juntamente com Cristo. Então a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa certeza adentrou num lugar proibido, um lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. A nossa esperança está lá, e um dia nós habitaremos num local que é figurado como o Santo dos Santos. Esta é a ideia. A medida quadrangular da cidade, descrita aí em Apocalipse 21, aponta para um centro de adoração, mas não qualquer centro, um centro de adoração onde a plena presença de Deus é usufruída. Era no Santo dos Santos onde a presença de Deus estava. Se você lembrar da descrição feita no Antigo Testamento, o próprio Deus veio e encheu aquele lugar com a sua glória. Esta é a descrição, esta é uma maneira de descrever de João em Apocalipse 21, que todos nós estaremos usufruindo para sempre da presença de Deus. Todos nós adentraremos no Santo dos Santos. Não precisaremos mais de uma mediação
sacerdotal humana. O nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote está lá, e nós estaremos lá com ele. Mais uma vez, falando do Santo dos Santos, do nosso relacionamento com Deus, da nossa entrada neste local, nós temos aquela figura que eu já tenho mencionado várias vezes, ou aquela chave de interpretação, já e ainda não. Nota que esta figura vai aparecendo vez após vez. E quer dizer que nós já estamos no Santo dos Santos, pastor? Como assim? Explique isso aí. Estamos, mas ainda estaremos? Então, veja aí, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37. Falando aqui da morte, descrevendo a morte de Jesus. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Qual a importância desta afirmação? Qual a importância desta descrição? Às vezes, nós lemos sobre a morte de Jesus, sobre as implicações da morte de Jesus, e não enfatizamos como deveríamos algumas informações. Esta é uma delas. É uma informação pouco explorada, é uma informação que precisa de mais esclarecimento porque é muito profunda. Então a ideia aqui é que o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, trazendo a ideia de uma obra de Deus, retirando o véu que não permitia que as pessoas tivessem acesso ao Santo dos Santos. Hoje nós já usufruímos do Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos, meus amados irmãos, é usufruir da presença de Deus. O véu foi rasgado, nós temos acesso agora à presença de Deus, ao local que era restrito apenas ao sumo sacerdote em um rito. Mas no futuro, por isso que já usufruímos, mas ainda não, no futuro, nós vamos usufruir da presença de Deus de uma maneira muito mais plena, muito mais completa. Inclusive, nós estaremos morando numa cidade que prefigura o Santo dos Santos, que é uma cidade quadrangular, como um cubo, é um centro de adoração. Isto mostra que todas as vezes que você pensar na eternidade, todas as vezes que você pensar na Nova Jerusalém, você não pode deixar de lado o conceito de adoração. A cidade da Nova Jerusalém é um centro de adoração. Nunca pense na eternidade apenas nos conceitos mais imediatos e até pragmáticos. Aquela ideia, não, eu quero ir para o céu por causa da dor que vai ser curada, porque não vai ter morte. Nós já vimos que esses são resultados secundários da presença de Deus. Nós queremos ir para o céu não porque queremos meramente que uma enfermidade seja curada. Nós queremos ir para o céu por causa de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, da adoração celestial. Esta é a ideia. Então, quando você lembrar da Nova Jerusalém, você lembra de um centro pleno de adoração, de uma intimidade que teremos com Deus que ainda hoje não temos, que já temos essa intimidade, já adentramos no Santo dos Santos, a nossa esperança já está com Cristo dentro, além do véu, mas ainda não usufruímos disso plenamente. Isto é uma realidade futura, escatológica na nossa vida. A adoração, ela está diretamente ligada com o presente e com o futuro. Toda igreja precisa ser reconhecida. Preste atenção, abre os ouvidos agora. Toda igreja precisa ser reconhecida como um centro de adoração. Toda igreja deve ser reconhecida por isso. Nós nos reunimos publicamente para adorar, para
ter um momento de experiência com Deus, em conhecimento, em aprendizado, em afeições, em adoração, em gratidão, em alegria, em amor. Então, quando nós falamos de povo de Deus, dentro desta realidade aqui, nós estamos falando de um povo adorador. Não temos como desvencilhar a adoração da vida de alguém que foi salvo. Não existe isto. Toda igreja precisa ser conhecida por essa marca, a marca da adoração. Uma adoração reverente, mas também uma adoração apaixonada. E aqui, tendo todo o cuidado devido com a palavra paixão, que é tão manchada na nossa cultura. Mas eu quero dizer que nós não podemos estar adorando a Deus com um coração frio, tendo uma adoração meramente racionalista, fruto de uma contaminação da Revolução Industrial, do Iluminismo, de toda a visão racionalista, onde só a razão recebe o apelo, só a razão deve ser edificada, só a razão deve ser construída. Isso é um absurdo. Nós precisamos entender que a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. Deve envolver tudo que você tem aí dentro, toda a sua mente, toda a capacidade. O homem por inteiro se lança na adoração. E não é meramente reproduzir letras de um data show. Não é meramente reproduzir letras de um livrinho que está na sua mão. É expressar aquilo que está na sua alma, através da arte. Nós cantamos porque não conseguimos, de uma outra maneira, expressar o nosso amor. Esta é a função da arte. Expressar aquilo que a nossa alma conhece, mas os lábios acabam muitas das vezes atropelados para falar. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a adoração envolve sua paixão, envolve sim sua mente, porque uma adoração sem a mente cai no sensacionalismo, e nós começamos a nos iludir que estamos adorando sem ter um objeto de adoração. Por isso a razão é importante no processo, mas o coração também. Quando nós falamos de conhecimento a Deus, somos convocados, chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, mas também de todo o nosso entendimento. É assim que a Bíblia trata toda a questão. Então, nós precisamos lidar com essa realidade. Está falhando, né? Foi. Então temos que entender que fomos chamados para ser adoradores, para louvar, para adorar. Não é preciso, não é necessário ter neste púlpito alguém que seja um profissional do palco, e alguém que consegue te motivar, e dizendo: vamos lá, vamos adorar, está calado demais, não é assim que se faz. A adoração brota daqui, ó. Você está aí, você adora. Nós não somos meramente como ovelhas que são guiadas, levadas por alguém que está aqui. Nós expressamos, nós fazemos, nós falamos. Nós chegamos na igreja sedentos para cantar, sedentos para amar, sedentos para louvar, porque esta é a identidade do povo de Deus. Ah, pastor, eu não sei se é assim, pois o céu não é o seu lugar, porque o céu é lugar de adorador. Céu é lugar de adoração. É o santo dos santos, onde nós estaremos adorando, louvando todos os dias, por toda a eternidade, sem se cansar. Olha que coisa boa. Para alguns é coisa boa, para outros é um tédio, né? Coisa chata, pastor. É só isso? Não tem escada rolante, não tem escorregador, nada disso. E aquelas descrições que nós fazemos para as crianças, de nuvens de algodão, de cachoeiras de chocolate no céu.
Estão enganando as crianças. Céu não é isso, não. Céu é Deus, a presença de Deus, e nós voltados plena e completamente em louvor e adoração. Isto é céu. Isto é a descrição da Nova Jerusalém. Toda a igreja precisa se voltar para esta verdade. Nota as descrições que temos aqui. Veja o versículo 18. Temos agora uma descrição de beleza e de valor. Vimos uma descrição de métrica, de números. Agora temos uma descrição de beleza e de valor. A estrutura da muralha é de jaspe, também cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E aí você tem toda essa descrição do versículo 19 a 21, citando os fundamentos da cidade, as pedras preciosas, os 12 tipos de pedras que nós encontramos aí. Quero fazer duas observações aqui nesta sessão que descreve beleza e aponta para valor, para dignidade. A primeira é que nós devemos notar que, mais uma vez, a linguagem extrapola a nossa realidade. Nós já vimos que falar de uma cidade com altura é algo fora da nossa realidade. Então é uma tentativa de descrever algo indescritível. E agora você tem aqui uma descrição interessante. Essa cidade aqui é descrita, ou é marcada pela presença de ouro. Mas o ouro era semelhante a vidro límpido. Já viu um ouro assim, Paulinho, alguma vez na vida? Um ouro semelhante a vidro límpido. Como assim ouro e vidro não tem nada a ver? Ouro e vidro é uma descrição, meus irmãos, de valor e de beleza embutida aqui. O ouro é algo valioso, valoroso, e ao mesmo tempo é como um vidro cristalino, algo belíssimo. Essa é a descrição que está sendo feita, uma descrição de valor e de beleza. É isto que nos espera, é isto que nos aguarda. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: toda a beleza que você em algum momento já foi exposto, um nascer do sol, um pôr do sol, um pico alto, um mar, alto mar, um céu estrelado, é só o prelúdio daquilo que nos aguarda. Você não tem nem noção ainda do que é beleza, nem eu. Nós não sabemos o que é beleza. Aquilo que nós achamos belo, grandioso, valioso, é só um apontamento daquilo que de fato é. É isso que nós vamos usufruir. É deste prazer excelso. Sabe quando você está diante de um lugar alto e você vê toda a cidade daquele lugar, que você se sente muito pequeno, né, diante daquela realidade, mas ao mesmo tempo você acha aquilo muito bonito, muito belo, fica extasiado com aquela realidade. Inclusive C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, fala sobre isso. Fala da êxtase pela estética. A estética nos levando a um amor de êxtase. Este amor vai ser pleno nos céus, uma experiência de beleza, de valor que teremos, que nem conseguimos descrever. Por isso que João diz que o ouro é semelhante. A linguagem de analogia é semelhante, é simplesmente para tentar descrever a realidade. O outro detalhe diz respeito a essas 12 pedras preciosas que são mencionadas. Como todo comentarista criativo, existe também invenções mirabolantes para cada uma dessas pedras. Então você vai encontrar isso aí na internet, blog de muita gente. Olha, pastor, cada pedra tem uma cor e cada significado. Não é este o propósito. O propósito é simplesmente descrever uma cidade belíssima e valiosa. O propósito é esse. Eu não posso me apegar a cada pedra, até porque a tradução que nós temos em português, ela é uma tentativa de traduzir as pedras que são citadas no texto grego. Uma tentativa, não equivale exatamente. Não dá para saber exatamente qual era a pedra, porque era uma outra realidade do que a nossa. Então é uma tentativa. Qual é o propósito? É mostrar o valor e a beleza dessa cidade. É esta a ideia que está sendo colocada aqui.
Tem alguns que afirmam que as 12 pedras que estão sendo citadas aqui da cidade equivalem às 12 pedras que tinha no peitoral do sacerdote no Antigo Testamento. Se você notar, as pedras que são descritas no peitoral do sacerdote não são as mesmas pedras que estão sendo citadas aqui. A única coisa que equivale é que são 12. Eu não me arrisco a dizer isso. Por quê? Porque a Bíblia não me dá margem para dizer isso. É a mesma coisa que dizem o seguinte: por que a medida da cidade é 144 mil? Ah, pastor, é fácil demais de explicar. É simplesmente porque 12 apóstolos com 12 tribos, 12 vezes 12 dá. Não é assim que a gente trata com o livro, pessoal. Isso não é responsabilidade. É a mesma ideia que se fala das 12, dos 144 mil da tribulação, lembra? 144 mil. Aí diz, quem é 144 mil? Aponta para os 12 apóstolos vezes 12 tribos. Não, é só 12 tribos que está escrito lá. Não tem negócio de 12 apóstolos multiplicado por nada. Então, se você gostar da matemática, eu respeito, mas tenha cuidado com esse uso, né? Místico que está sendo feito aí da Bíblia. E a gente encontra isso em muitos momentos. A gente às vezes transmite de uma maneira mais cômica, mas isso está sendo transmitido das igrejas, dos púlpitos, de maneira séria. E muita gente entendendo e acreditando nisso. Temos que ter um pouco mais de receio ao lidar com a Bíblia. A partir do versículo 22, nós temos agora uma descrição intrigante. Vamos para o final da mensagem. Quando eu digo final, você sabe que vai aqui um pouquinho, né? Nós temos aqui uma quebra de estrutura importante. E eu preciso te explicar isso, porque se eu não explicar isso, a minha consciência vai pesar. Então você tem aqui uma quebra de estrutura. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar, preste atenção. É para vir para o culto e sair com a cabeça cheia mesmo. Eu já enfatizei várias vezes nessa exposição do livro de Apocalipse que existe uma expressão marcante no livro para mudança de cena, para mudança de cenário, e que ela sempre traz uma informação nova, ela traz uma revelação nova. Lembra qual é a expressão? Em grego é uma expressão kaiedon, que é e vi. Essa expressão aparece 44 vezes no livro de Apocalipse, e sempre trazendo mais uma revelação, mais um personagem. Então João está numa visão aqui, e aí de repente ele diz, e vi, pronto, mudou. Às vezes muda da terra para o céu, do céu para a terra, às vezes muda a realidade, ele está falando de uma realidade bem panorâmica, e ele diz, e vi, aí agora é um personagem específico. Então vai marcando mudança de personagens, mudança de revelação. É isso que está acontecendo aí. Então é o que você vai notar nessa realidade do livro inteiro de Apocalipse. Quando você chega no versículo 22, o que é que você nota? Não vi. É a primeira vez que aparece isso no livro de Apocalipse. E vi. Aí de repente aparece, não vi. Opa! Tem uma quebra no livro todo. O livro vai criando uma expectativa para você. A expectativa do livro é o que é que vem agora? O que é que João vai mostrar agora? Então, qual é a próxima revelação? Aí João diz, e vi. Aí revela. Qual é a próxima? E vi. Qual é a próxima? E vi. Aí João está descrevendo agora a cidade. No próprio capítulo 21, ele diz, e vi. Aí quando ele chega agora aqui no versículo 22, ele diz, não vi. Tem uma coisa que eu não vi, na realidade 3. Não vi nessa cidade. Aqui você tem a ênfase do autor. Aqui você tem onde o autor quer destacar. Quebra de estrutura ganha destaque. E aqui você tem um destaque do livro. Não vi o quê? Não é isso que nós começamos a perguntar? Não vi o quê? Então ele está diante de algo, gerou uma expectativa toda em nós, o livro, e ele diz, tem coisas que eu não vi. Versículo 22. Não vi santuário, porque o teu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vi santuário. Não há templo
na cidade. Não há templo nessa nova realidade, porque toda a cidade já é o Santo dos Santos. Toda a cidade já é no formato de cubo. Em outras palavras, não faz sentido ter um templo dentro do Santo dos Santos, não faz nenhum sentido. Dentro do Santo dos Santos, nós não achamos templo, nós achamos o quê? A presença de Deus, nós achamos o próprio Senhor. Em outras palavras, o que o texto está nos ensinando é que Deus será o centro agora da adoração. Tudo se volta para a pessoa de Deus. É Deus que está sendo adorado, e adorado agora em todo lugar. A adoração não se restringe, como nos nossos dias, por exemplo, a adoração pública a um local, a um prédio. Nós, todo domingo, saímos de casa, chegamos à igreja para adorar junto com outras pessoas. Essa é a adoração pública. Mas, naquele período, naquele momento, toda a cidade será ambiente de adoração. Toda a cidade será o Santo dos Santos. É como se nós pudéssemos dizer assim, só para você ter uma noção: toda a cidade de Juazeiro é a igreja de Canaã. Já imaginou isso? Então eu não vou para a igreja de Canaã, a cidade inteira é Canaã. Já imaginou que bênção? Então você tem toda uma cidade voltada. Agora, nós estamos falando desta realidade dos céus. Nós não conseguimos essa realidade na terra, mas nos céus é esta realidade. Todo um ambiente voltado para a adoração. Não vai ter restrição material, física, para que nós possamos adorar. As pessoas não vão ter mais que sair de casa e caminhar todo domingo para um templo, mas estarão na presença de Deus adorando o tempo inteiro. Podemos adorar a Deus em casa hoje, esta é uma realidade. Nós podemos adorar a Deus em vários lugares, no nosso quarto, mas a adoração pública é limitada. Para termos uma adoração pública, nós nos reunimos aqui, mas esta reunião aqui, nesse formato, está com os dias contados. Nós nos reunimos aqui e ficamos pensando assim: quando é que essa pregação vai acabar, hein? Deixa eu olhar agora. Aí estamos aqui, aí já lembra da segunda-feira. Eita, tem tudo problema na segunda-feira para resolver. Estamos aqui tão preocupados com a casa, estamos preocupados com os filhos, estamos preocupados com o comércio e várias coisas atrapalhando a nossa adoração, não conseguimos nos concentrar. E você escuta o boa noite do pastor no começo da mensagem e boa noite no fim, o resto atrapalhou o povo que volta e vem. O que nós estamos entendendo e percebendo é que nesta realidade final nós estaremos numa oração plena, sem limitações geográficas nenhuma, sem limitações materiais nenhuma, inclusive estaremos lá com um corpo glorificado. Isto é uma grande bênção. Você não tem mais que se preocupar com hora. Eu vou chegar tarde de casa hoje, não tem que se preocupar mais com isso. Você adora. Nem vai ter relógio. Relógio é uma praga, né? Eu já falei aqui para os irmãos, quando eu cheguei lá em Moçambique, acostumado aqui, eu realmente não estou muito acostumado, eu não pergunto muito quanto tempo eu vou pregar, eu só prego e conto. Mas cheguei lá e fui perguntar, não era o país, né? Sei lá o que eles fazem, né? Aí fui perguntar, quanto tempo eu tenho para pregar? Não, pastor, aqui na África, ninguém dá tempo para Deus não. Pode falar o quanto o senhor quiser. Se eu penso, eu vou chegar lá na igreja agora. Mas você quer que eu diga? Mas às vezes nós somos limitados mesmo pelo tempo. Há limitações de perigo, de risco, de chegar em casa tarde, e há várias coisas desse tipo. Por isso, entra o versículo 23. Olha aí a descrição que é feita no versículo 23. A cidade não precisa, outra coisa que a cidade não tem e nem necessita. Não necessita do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Você consegue imaginar um mundo, uma cidade sem sol, sem lua?
Faz sentido para você? Como assim, pastor? Uma cidade sem sol, sem lua. Será que funcionaria uma cidade sem sol e sem lua? Se você acha que não, deixa-me te dizer algo. Deixa eu colocar um pouquinho de sal nos teus lábios. Gênesis 1 diz o seguinte: no primeiro dia da criação, disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre noite e dia. Primeiro dia da criação. No quarto dia, Ele cria sol, lua e estrelas. Faz sentido essa descrição para você? Como assim? Porque a lua foi criada para governar a noite. O sol foi criado para demarcar e governar o dia. Mas Deus já fez separação entre noite e dia quando não tinha nem sol e nem lua. E aí os ateus, né, todinhos, adoram. Adoram isso, né? Porque vai dizer: olha, tá vendo? As plantas foram criadas no terceiro dia. E como é que as plantas poderiam desenvolver o ciclo do carbono? E começa a fazer a descrição. Como é que isso pode se não tem sol e não tem lua? Isso é um problema para nós, mas para Deus nunca foi. O problema para você não é o problema de Deus. Deus está dizendo: eu vou criar uma cidade eterna, que é material e é espiritual, que é a Nova Jerusalém, o céu Nova Terra, como eu já expliquei. E não vai ter sol, não vai ter lua. Não vai ter. Ah, não consegui entender isso não. A questão não é entender. A questão é se submeter a um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. E Deus não tem condições de manter a sua própria criação. Como é que Ele vai manter a criação? A descrição aqui é que a própria glória de Deus ilumina a cidade. O Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. Será que a glória de Deus é mais forte que a do sol? Quem criou o sol? Será que a glória dele não é capaz de manter o mundo, a terra? Então, o que nós teremos? Nós teremos a glória de Deus todos os dias diante de nós. E tem um detalhe tão interessante nesse texto, que diz que não haverá mais noite. Notou? Pensar na eternidade, pensar na cidade de Nova Jerusalém, nesse estado eterno, é pensar em uma vida marcada apenas pelo dia. Sempre será dia. O sol sempre vai estar brilhando diante de nós. O sol aqui, que eu estou me referindo, é a glória de Deus, porque não vai haver o sol como nós conhecemos. Então nós estaremos dentro de um ambiente assim. Quando você lembra da época de João, do primeiro século, o que acontecia? Não existia essa energia elétrica que nós temos. Se você já morou em uma cidade sem energia elétrica em algum momento, ou conhece pelo menos uma região assim, o que acontece? As pessoas, ao entardecer, já começam a se recolher e trancar as portas. Por quê? Por que elas fazem isso? Por causa do perigo. Fica à noite, fica escuro, não tem energia elétrica, então fica difícil. Então, a descrição aqui é a seguinte: as portas vão estar sempre abertas. Adoração fluindo, as portas sempre abertas, as pessoas com acesso direto a Deus, diretamente, se voltando para Deus, porque sempre vai ser dia, não tem noite. E noite, naquele contexto, traz exatamente essa ideia de maldade, de violência. Não vai ter mais nada disso. Ou seja, não vai ter impedimentos naturais, físicos, que barrem a nossa adoração. Nós não estaremos mais limitados pela natureza. Então Deus vai nos dar uma condição espiritual tal que não vai ter mais noite. Nós estaremos o tempo inteiro louvando, glorificando a Deus. Eu não sei você, mas normalmente as coisas ruins acontecem à noite. Não sei se isso é misticismo ou o que é, mas funciona assim. Por exemplo, você está com alguma dor e a dor sempre se intensifica. Acontece isso com você ou é só comigo?
Acontece. A dor se intensifica à noite, aí você não consegue entender muito bem, mas aí você vai deitar e a dor aperta. Você está durante o dia e às vezes tristeza, angústia, esse tipo de coisa, vem forte à noite. E o que nós sabemos? Numa realidade que nos aguarda, não haverá mais nada disso. Estaremos diante de Deus e todo dia vai ser claro, iluminado pela glória de Deus. Não vai mais ter trevas na sua vida, meu irmão. Não vai mais ter nuvens encobrindo o seu caminho. Não vai mais ter dificuldades. Você não vai estar mais debaixo de temporais, onde você olha para o céu e não consegue enxergar nada. Uma neblina diante do problema que você não consegue enxergar um palmo à frente. Sempre vai ser luz, sempre vai ser dia e não teremos nenhum impedimento para a adoração. É isso que nos aguarda. Por último, é dito aí no versículo 27, a última coisa que não vai ter no céu: nela nunca jamais se penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou ler novamente, preste atenção. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse nunca jamais é desnecessário, concorda? Se é nunca, não precisa jamais. Por que aparece aqui? Você não tem nenhuma dúvida, de que lugar do pecador não é na presença do Senhor. E quando eu digo pecador, é o pecador que continua em rebelião, que não se arrepende, que não foi coberto pelo sangue de Jesus, que não se voltou para Deus, que não entregou sua vida ao Senhor. Porque o texto diz: na presença do Senhor não existirão mais pecadores que não estão cobertos pelo sangue de Jesus. Não vai ter. Se você não foi coberto pelo sangue de Jesus, se você não entregou sua vida a Cristo, você não vai estar neste local que eu acabei de descrever. Um lugar agradável, belo, digno, glorioso. Você não vai estar lá. O seu nome tem que estar gravado no livro da vida. Você precisa aprender a se submeter a Deus hoje, viver para Deus hoje, se tornar um adorador de Deus hoje, para que a eternidade faça sentido para você. Se você continua amando o pecado, como você pode ir para um lugar que é só pureza, que é só santidade? Nós não podemos continuar sendo amantes daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus abomina. Você conhece sua vida. Eu não conheço sua vida, mas eu sei alguém que conhece também. Deus conhece sua vida. E você sabe se está andando ou não de maneira que agrada a Deus. E eu tenho que te dizer que se você não se arrependeu dos seus pecados e mudar de caminho, e mudar de vida, você não vai estar na Nova Jerusalém. Não vai estar. Esta é a mensagem do Evangelho. Eu poderia fazer uma firula aqui no Evangelho e te dizer: olha, funciona assim, mas não é bem assim. O politicamente correto, o pastor que agrada gregos e troianos. Mas se eu agradasse você pecador, eu estaria desagradando a Deus. Não tem como ser politicamente correto com o pecador e com Deus, porque ou eu agrado o pecador ou eu agrado a Deus. Não tem politicamente correto com Deus. Não existe isso. Eu preciso te dizer: se arrependa. Se arrependa, meu filho. Deus te trouxe aqui essa noite para você se arrepender. Entregue sua vida a Jesus. Pare de teimar. Deixe de rebeldia com Deus. Deixe de amar esse mundo e aquilo que esse mundo oferece. Largue toda esta visão que você tem deste mundo. Entregue seus caminhos ao Senhor e se torne um adorador por excelência, hoje e na eternidade. Quando é dito que o pecador que não foi coberto pelo sangue de Jesus não vai entrar nos céus, isso também tem algo muito interessante, porque muitas das vezes homens impedem a adoração do povo de Deus. As igrejas perseguidas, por exemplo, não podem adorar a Deus publicamente hoje. Por quê? Porque governantes se levantam para não permitir a adoração. Pessoas se levantam
proibir as igrejas de estarem louvando e adorando a Deus. Então, homens, pecadores, acabam sendo um empecilho muitas vezes para a adoração. Não teremos também essa barreira na adoração. Ninguém poderá mais nos impedir. Estaremos louvando, adorando, com pessoas de todos os países, de todas as nações. Essa é uma mensagem fantástica para um cristão de uma igreja perseguida, onde ele não pode adorar publicamente, mas saber que nos céus ele vai adorar publicamente o dia inteiro, todo o tempo, e ninguém vai poder proibir. Ninguém. Tivemos crentes perseguidos em Roma, tivemos crentes perseguidos durante toda a história da igreja. Na tribulação, crentes serão perseguidos, dificultará a adoração pública. O próprio João aqui da ilha de Patmos estava preso. Mas, nesta realidade que nos aguarda, ninguém pode nos impedir de servir e adorar o Senhor. Estaremos entregues 100% nesta obra. E isto, meus amados irmãos, deve encher o nosso coração de expectativa, de desejo, de gozo, de alegria. Uma expectativa e uma esperança desse momento chegar em nossas vidas e estarmos num local tão maravilhoso, tão perfeito, como está sendo descrito aqui neste texto. Quero encerrar convocando os amados irmãos a adorarem comigo essa noite. Já que falamos tanto de adoração, você vai passar a eternidade toda adorando, e vamos começar a adorar a Deus essa noite, no fim do culto. Para quê? Para que você possa entender que toda a sua semana precisa começar com adoração. Toda a sua semana. E eu quero regar esse sentimento na sua vida. Vamos adorar, vamos louvar de coração, entregando as nossas vozes para o Senhor essa noite. Quero convidar os músicos, vamos cantar, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Vamos ficar de pé? Com essa música nós vamos encerrar o nosso culto. Cante forte, cante grato, cante alegre, cante apaixonado por Deus.